O cheiro de tecido queimado tomou conta da mansão no bairro Batel, em Curitiba. O grito de Helena cortou o silêncio, ecoando pelos corredores luxuosos. O ferro de passar ainda colado à sua pele deixou a marca vermelha no peito, bem na altura do coração, por cima da blusa. Não era acidente. Quem a queimara não era um estranho, mas seu próprio filho milionário, Arthur Duarte. Helena recuou, a mão trêmula tentando proteger o peito. Seus olhos marejados não escondiam a dor, mas o que mais doía era perceber de onde vinha aquela violência. Naquele instante, toda a imponência da mansão se tornava pequena diante da crueldade que se escondia entre suas paredes. Arthur, de terno impecável e expressão carregada, não demonstrava remorso. Se tivesse feito direito, nada disso teria acontecido, vociferou, como se a queimadura fosse culpa da própria mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Seu coração apertava com lembranças de quando o filho ainda era menino correndo pelo jardim, sorrindo, pedindo colo. Onde fora parar aquela criança? O que a vida havia feito com ele? Ou o que ele havia feito de si mesmo? Vitória, a nora, entrou correndo na sala. Tinha ouvido o grito e sentiu o estômago embrulhar quando viu a sogra encolhida no sofá, tentando pressionar o peito com um pano de prato. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Arthur respondeu com desprezo. Nada demais. Ela se queimou porque não sabe nem passar uma camisa. Vitória olhou fixamente para o marido. Depois, voltou-se para a sogra e percebeu a gravidade da queimadura. O cheiro de tecido queimado ainda impregnava o ar. Dona Helena, a senhora precisa de compressa fria agora. Helena tentou sorrir, como quem implora para que tudo seja esquecido. Estou bem, querida. Não se preocupe. Mas Vitória sabia. Não era só uma queimadura. Era um grito preso há anos. Um silêncio forçado que sangrava em forma de dor. O peito latejava, mas o coração de Helena doía ainda mais. Como poderia admitir que o filho, por quem dera a vida, era também seu maior algoz? Quantas vezes ela já havia suportado insultos, humilhações, olhares que a faziam sentir-se pequena dentro da própria casa? Desde que Rogério, seu marido, falecera, a situação só piorara. Arthur, antes um filho arrogante, tornara-se um homem cruel, que parecia ter prazer em diminuí-la. Helena, na sua fragilidade de mãe que ainda amava, calava-se. Preferia o silêncio às discussões, acreditando que suportar era sua única forma de proteger o filho. Mas agora, diante da dor física que queimava sua pele, algo dentro dela começava a mudar. Vitória se ajoelhou ao lado da sogra, tocando-lhe a mão. A senhora não está sozinha, disse em tom firme. Essas palavras ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Alguém a enxergava, alguém estava disposto a ficar ao seu lado. Arthur, impaciente, passou a mão pelos cabelos. Vocês duas dramatizam demais. Eu tenho reunião amanhã cedo, não posso perder tempo com frescuras. Ele deixou o quarto, os passos ecoando pelo piso de mármore. A porta bateu com força e o silêncio voltou a dominar a casa. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Vitória manteve-se ao seu lado, agora com um pano úmido para aliviar a queimadura no peito. Ele não pode continuar assim, murmurou Vitória. Isso não é normal. Helena suspirou. Ele é meu filho. Por mais duro que seja, ainda é meu filho. Vitória apertou sua mão. Ser filho não dá o direito de ferir, nem de humilhar. Naquela noite, Helena se deitou com o peito dolorido e a alma ainda mais pesada. Olhava para o teto do quarto vazio, lembrando-se de Rogério. Se ele estivesse vivo, Arthur jamais ousaria levantar a mão. Mas o destino a deixara sozinha, refém de um filho que confundia poder com amor. E foi nesse silêncio quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas que Helena percebeu. Aquele episódio não seria esquecido. A queimadura cicatrizaria, mas deixaria a marca de uma decisão. Algo precisava mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Curitiba. A garoa fina cobria as ruas do Batel, e dentro da mansão o silêncio era pesado.
Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou café, cortou frutas, arrumou a mesa com o mesmo cuidado de anos atrás. Mas a cada movimento, sentia o peito latejar sob a blusa de tricô que usava para esconder a marca. Sentou-se diante da xícara de chá, mas não conseguiu beber. O vapor que subia da porcelana parecia lembrá-la do ferro de passar encostado à pele. A dor física era suportável. O que a dilacerava era o eco das palavras do filho. Você não faz nada direito. Helena sempre acreditara que suportar em silêncio era parte de ser mãe. Desde jovem, moldara sua vida em torno de Arthur e Rogério. Fora esposa dedicada, mãe presente, dona de casa zelosa. Gostava de fazer as coisas com as próprias mãos, mesmo tendo empregadas à disposição. Sentia que preparar o café ou passar a roupa era sua forma de mostrar cuidado. Mas agora percebia que o gesto de amor se transformara em arma contra ela mesma. Na sala de estar, o retrato de Rogério continuava sobre a lareira. O marido, falecido há quase 10 anos, olhava com serenidade eterna para quem passasse. Helena aproximou-se e tocou a moldura. Onde foi que eu errei, Rogério? Sussurrou. Criei nosso filho para o bem, e ele se transformou nisso. Vitória entrou nesse momento, trazendo um prato com pão fresco. Dona Helena, precisa comer um pouco. Helena forçou um sorriso. Estou sem apetite, filha. A nora se sentou ao lado dela, olhando a fotografia sobre a lareira. Sabe, acho que seu Rogério teria orgulho da senhora. Mesmo diante de tudo, a senhora ainda se mantém firme. Helena suspirou fundo, as lágrimas marejando os olhos. Mas firme até quando? O que mais posso suportar? Vitória segurou sua mão com carinho. Não devia suportar nada disso. Não é normal. Não é justo. Helena não respondeu. Dentro dela, o amor de mãe se misturava ao medo e à vergonha. Sentia-se culpada por não conseguir mudar o próprio filho. Naquele mesmo dia, Arthur entrou na cozinha apressado, falando alto ao telefone. Não quero desculpas, quero resultados. Esbravejou para algum funcionário. Ao ver a mãe e a esposa sentadas, lançou um olhar frio. Vocês não têm nada melhor para fazer? Vitória ergueu o rosto. Estamos tomando café, Arthur. Ele bufou. Café. Sempre café. Enquanto eu resolvo problemas sérios, vocês duas vivem nessa bolha. Helena abaixou a cabeça, mas Vitória manteve o olhar firme. Não responder era mais difícil do que reagir, mas ela sabia que precisava escolher seus momentos. Depois que ele saiu, batendo a porta, Helena suspirou. Ele não era assim quando pequeno. Gostava de me abraçar, me chamava de minha rainha. O poder mudou muita coisa, disse Vitória, mas o caráter é o que pesa de verdade. Helena acariciou a própria xícara, perdida em pensamentos. Será que a culpa é minha? Será que mimei demais? Vitória balançou a cabeça. A senhora deu amor. Isso nunca é erro. À noite, Helena subiu para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava lembranças do passado. Cartões de aniversário feitos por Arthur quando criança, fotos de família, cartas antigas de Rogério. Tocou cada papel como quem acaricia o tempo. Lágrimas rolaram em silêncio. Ele já me amou um dia, pensou. Se foi capaz de amar, por que hoje só existe desprezo? O som de passos no corredor a fez fechar a gaveta depressa. Arthur passou em frente ao quarto, falando ao telefone outra vez. Nem sequer olhou para a mãe. Para ele, ela já não era presença. Era sombra. Helena apagou a luz e se deitou. A queimadura no peito ainda doía, mas a dor maior era a certeza de que o filho que ela criara com tanto zelo agora a enxergava como fardo. E sozinha na escuridão, prometeu a si mesma. Não deixaria o silêncio vencer para sempre. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu de Curitiba carregado de nuvens. Dentro da mansão, porém, a rotina já começava a se agitar. Helena levantou-se cedo, apesar da noite mal dormida. A marca no peito latejava sob a blusa de lã, e cada movimento lembrava a cena da noite anterior. Na cozinha, arrumou a mesa com frutas e café, como sempre fazia.
Era seu jeito de dizer "eu me importo", mesmo que as palavras nunca fossem reconhecidas. Enquanto cortava o pão, ouviu passos firmes descendo as escadas. Arthur surgiu de terno, mesmo em pleno domingo, com o celular preso ao ouvido. "Já falei que quero resultados", dizia, sem se importar com quem escutava. Desligou bruscamente e jogou o aparelho sobre o balcão. "Onde está o meu suco?" Helena respirou fundo. "Filho, não tinha laranjas frescas hoje. Preparei chá." Ele riu com desprezo. "Chá? Isso aqui parece casa de pobre." As palavras atravessaram Helena como punhal. Vitória, que entrava na cozinha naquele instante, não se conteve. "Arthur, fale com mais respeito." Ele lançou-lhe um olhar frio. "Você anda se metendo demais, Vitória." Ela segurou o impulso de responder, mas os olhos diziam tudo. Helena, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja e permanecer em silêncio. O peso da humilhação era maior do que o calor na região do coração. Mais tarde, Helena refugiou-se no jardim. Gostava de cuidar das plantas, hábito que mantinha desde os tempos em que Rogério ainda estava vivo. A cada regador despejado, lembrava-se das conversas leves que tinham, do companheirismo que sustentava a casa. Desde que o marido se fora, tudo parecia ruir. Vitória se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. "A senhora sempre deixa esse jardim lindo." Helena sorriu de leve. "As flores não falam, não reclamam, não gritam, apenas crescem em silêncio. Talvez por isso eu goste tanto delas." Vitória entregou-lhe a xícara. "Mas a senhora não devia viver em silêncio." Helena suspirou. "É fácil falar, filha, mas quando o coração é de mãe, suportar parece ser a única saída." Vitória olhou nos olhos dela. "Amar não significa aceitar tudo. Amar também é mostrar que há limites." Helena permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, uma vizinha de longa data, Dona Marta, bateu no portão para trazer um bolo caseiro. Helena foi recebê-la, mantendo um lenço sobre o peito. "Faz tempo que não a vejo na igreja, Helena. Está tudo bem?" Ela forçou um sorriso. "Só um pouco cansada, Marta. A idade pesa." Vitória observava de longe, percebendo o quanto a sogra escondia. Sabia que aquela ferida não era apenas na pele, era na alma. Quando a vizinha foi embora, Helena sentou-se no sofá e acariciou o lenço que cobria a marca. Pensou em quantas vezes tivera que inventar desculpas, tropeços, acidentes na cozinha, quedas. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade cruel. Vitória aproximou-se, firme. "Dona Helena, a senhora não pode mais esconder. Isso não é só uma marca no corpo. É um grito pedindo socorro." Helena abaixou os olhos. "Eu tenho medo, filha. Medo de perder o pouco que me resta do meu filho. Mas se continuar assim, vai perder a si mesma", respondeu Vitória, segurando a mão dela. "E isso a senhora não pode permitir." À noite, enquanto Arthur assistia televisão no andar de cima, Helena caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Cada quadro nas paredes, cada móvel imponente, parecia lembrá-la de que tinha tudo em bens materiais e nada em paz. Parou diante do quarto vazio, onde Rogério guardava seus livros. Passou a mão sobre a prateleira empoeirada e deixou escapar um suspiro. "Se você estivesse aqui, Rogério, nada disso teria acontecido." As lágrimas vieram, silenciosas. Mas em meio à dor, uma semente começava a brotar, a de que talvez, com a ajuda de Vitória, fosse possível quebrar aquele ciclo. Na manhã de segunda-feira, o sol tímido apareceu entre as nuvens de Curitiba. O bairro Batel fervilhava com o movimento de carros importados, cafés elegantes e executivos apressados. Era o cenário perfeito para Arthur Duarte ostentar a imagem de empresário de sucesso. Vestido em um terno sob medida, ele entrou na sala de reuniões de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Cumprimentou sócios, distribuiu sorrisos confiantes e falou com segurança sobre investimentos e expansão de negócios. Para quem olhava de fora, era um herdeiro exemplar, homem de respeito e liderança.
Mas enquanto os projetores exibiam gráficos e números, Helena estava em casa, diante do espelho, tentando disfarçar a região do peito com um casaquinho e um lenço. A cada vez que ajeitava o tecido, lembrava-se do olhar frio do filho e das palavras cruéis que ele havia proferido. Vitória entrou no quarto e a observou em silêncio por alguns segundos. A senhora não precisa esconder nada de mim, disse com suavidade. Helena suspirou. Mas eu preciso esconder do mundo. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro. O mundo não precisa saber, mas a senhora precisa reagir, insistiu Vitória. Fingir que nada aconteceu só dá mais poder a ele. Helena baixou o olhar. Eu não sei se consigo. Vitória se aproximou, firme. Consegue sim, e eu vou ajudar. Enquanto isso, Arthur saía da reunião sob aplausos. Era convidado para almoços, elogiado pela postura, visto como modelo de eficiência. Sua arrogância crescia alimentada por uma plateia que desconhecia o homem que ele era dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltou para a mansão, encontrou Helena preparando sopa. O cheiro de legumes cozinhando enchia a cozinha, mas em vez de elogiar, ele franziu o nariz. Isso parece comida de hospital. Helena, com voz baixa, respondeu. Achei que seria bom para aquecer nesse frio. Ele soltou uma risada debochada. Com todo esse dinheiro, e a senhora ainda cozinha como se fosse pobre. Vitória entrou a tempo de ouvir a frase. O problema não é a comida, Arthur. O problema é o jeito que você fala. Ele virou-se para ela, olhos faiscando. Você deveria estar do meu lado. Estou do lado do que é certo, respondeu Vitória sem titubear. O silêncio se instalou. Helena, sentada à mesa, tentava conter as lágrimas. Mais tarde, já em seu quarto, Helena abriu um velho álbum de fotos. As páginas amareladas traziam lembranças de aniversários, viagens e natais. Ali estava Arthur, ainda menino, sorrindo ao lado do pai, com o rosto iluminado pela inocência. Onde foi que eu perdi você, meu filho? Murmurou. A cada imagem, um aperto no peito. Helena sabia que o dinheiro havia mudado muitas coisas, mas o que realmente a destruía era perceber que o amor que um dia recebera do filho se transformara em desprezo. Vitória entrou suavemente, trazendo uma xícara de chá. Sentou-se ao lado dela e olhou o álbum. Ele já foi esse menino doce? Foi, respondeu Helena enxugando os olhos. Mas parece que ficou no passado. Vitória acariciou o ombro dela. Meu Deus, o passado não volta, mas o futuro ainda pode ser diferente. Helena suspirou, fechando o álbum. No fundo, desejava acreditar nessas palavras, mas a realidade do presente ainda pesava como uma corrente invisível. Naquele instante, a diferença entre a imagem pública e a vida íntima de Arthur era abissal. Na rua, era exemplo. Em casa, era tormento. Para Helena, a luta já não era apenas contra as humilhações, mas contra a própria esperança de que um dia o filho pudesse mudar. E Vitória, cada vez mais atenta, sabia que estava chegando a hora de fazer algo maior. O domingo começou com o som de chuva fina batendo nas janelas da mansão. Helena, mesmo cansada, levantou cedo para arrumar a mesa do café. Colocou frutas, pães e chá quente. A região do coração ainda latejava sob a blusa comprida, mas ela insistia em manter a rotina, como se cada detalhe fosse uma tentativa de preservar a normalidade. Arthur desceu as escadas com expressão carrancuda. Olhou para a mesa e franziu o senho. Pedi suco de laranja fresco. Onde está? Helena respondeu com voz calma, tentando evitar conflito. Com essa chuva não consegui comprar laranjas. Preparei chá. Ele bateu a xícara contra o pires. Sempre uma desculpa. Você não serve nem para isso. Vitória, que já estava na cozinha, não conteve a indignação. Arthur, chega. Falar assim com a sua mãe é cruel. Ele lançou um olhar gelado para a esposa. Você anda falando demais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena abaixou a cabeça, mas sob a mesa, Vitória apertou a mão dela em sinal de apoio. Durante o dia, a tensão só aumentou.
Arthur implicou com a cozinheira, criticou a comida, gritou ao telefone com funcionários. Cada gesto parecia combustível para sua arrogância. À noite, Helena estava sentada na cama, abatida. Vitória entrou e sentou-se ao lado dela. A senhora não merece viver assim, disse em voz firme. Helena suspirou. Ele é meu filho, e mesmo sendo cruel, ainda é meu filho. Vitória a olhou nos olhos. Ser filho não dá direito de ferir, e a senhora não está sozinha. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela. Na hora do jantar, Arthur voltou a provocar. Essa casa virou um circo. Minha mãe parece uma empregada desleixada. Helena engoliu em seco, mas não respondeu. Vitória, no entanto, apenas observou. Ela sabia que não era o momento de reagir com gritos, mas de se preparar. Quando Arthur subiu para o quarto, Vitória se aproximou da sogra. Eu registrei fotos da queimadura no peito, guardei em local seguro. Se ele repetir, teremos como provar. Helena arregalou os olhos. E se ele descobrir? Então será tarde para ele, não para nós, respondeu Vitória com firmeza. Naquela noite, Helena deitou-se com o coração acelerado. Pela primeira vez, via uma chance real de mudança. E agora quero falar com você que acompanha essa história. De onde você está ouvindo? Comente aqui nos comentários. E me diga, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? E se fosse Vitória, o que faria? Aproveite e deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e nos permite trazer histórias reais e transformadoras. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma reunião. Helena e Vitória aproveitaram o tempo para conversar. Dona Helena, precisamos pensar no futuro. Não podemos viver no medo. Helena hesitou. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Vitória segurou suas mãos. A senhora já o perdeu para a crueldade, mas pode se reencontrar consigo mesma. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, deixou escapar um sorriso frágil. Talvez seja a hora de mudar, então. À noite, Arthur voltou alterado, cheirando a uísque. Entrou na sala e lançou o olhar desconfiado para as duas. Estão tramando contra mim? Helena tremeu. Não, filho, só conversávamos. Vitória o encarou firme. Conversávamos sobre respeito. Ele franziu a testa, mas não respondeu. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora, Helena e Vitória sabiam que a mudança já havia começado. A semana começou carregada. O frio típico de Curitiba trazia garoas constantes, mas dentro da mansão o clima era ainda mais gelado. Helena passava os dias escondendo a marca no peito sob roupas longas, tentando agir com naturalidade. No entanto, cada vez que respirava fundo, a dor lembrava o quanto estava prisioneira do próprio silêncio. Arthur mantinha sua vida de aparências. Durante o dia, era o empresário sorridente, respeitado em reuniões e eventos sociais. À noite, voltava cansado e irritado, descontando cada detalhe na mãe. Para ele, não importava se o jantar estava saboroso ou se a casa estava impecável. Sempre havia um motivo para reclamar. Vitória observava tudo e, em silêncio, preparava um plano. Guardava fotos da queimadura no peito, registros de áudio das discussões, anotações de datas e detalhes. Sabia que cedo ou tarde precisaria usar aquelas provas, mas também sabia que precisava agir com cautela. Numa tarde chuvosa, aproveitou que Arthur tinha saído para encontrar uma amiga de confiança. Camila trabalhava em um cartório e conhecia bem os trâmites legais. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Camila, eu preciso de orientação, disse Vitória nervosa. É sobre violência doméstica. Camila franziu a testa. Você tem provas? Vitória abriu discretamente o celular e mostrou as fotos. A amiga respirou fundo. Isso já é suficiente para abrir um processo, mas cuidado. Ele tem influência e dinheiro.
Vitória segurou firme a xícara. Eu sei, mas não posso mais deixar minha sogra viver assim. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, regando flores mesmo debaixo da garoa. Era como se aquele cuidado com as plantas fosse a única forma de manter viva alguma esperança. Dona Helena, disse Vitória, aproximando-se, precisamos pensar em dar um passo maior. Helena baixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder meu filho de vez. Vitória segurou-lhe as mãos com firmeza. Mas a senhora já perdeu a paz. E ninguém merece viver sem paz. Helena suspirou. Não queria admitir, mas sabia que a nora tinha razão. Naquela noite, Arthur voltou mais cedo do que o esperado. Entrou na sala com passos firmes e olhos desconfiados. O que estavam cochichando hoje à tarde? Perguntou, olhando de uma para a outra. Helena gelou. Não sei do que fala, filho. Vitória manteve a calma. Apenas conversávamos sobre flores. Ele estreitou os olhos. Flores, murmurou como se não acreditasse. Em seguida, subiu para o quarto sem dizer mais nada. O coração de Helena disparou, mas Vitória respirou fundo. Era sinal de que ele já começava a sentir que não tinha mais o controle absoluto. Mais tarde, Helena caminhou até o antigo escritório do marido. Abriu a gaveta onde Rogério guardava suas canetas e papéis. Passou a mão sobre os objetos, como quem busca força na memória. Se você estivesse aqui, Rogério, sussurrou com lágrimas nos olhos, talvez nosso filho fosse outro. Vitória entrou devagar e ouviu a confissão. Dona Helena, não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém que ama demais. É escolha dele ser assim. Helena fechou os olhos. Então eu preciso aprender a escolher a mim mesma. Vitória assentiu. É exatamente isso. E eu estarei ao seu lado. Naquela noite, Helena adormeceu mais leve, mas não em paz. Sabia que o pior ainda estava por vir. Sentia que Arthur não demoraria a explodir novamente. E no coração de Vitória, uma certeza se firmava. Quando esse momento chegasse, ela não deixaria passar em branco. O sábado caiu sobre Curitiba com um vento gelado que atravessava as janelas da mansão. Desde cedo, o clima estava carregado. Arthur estava mais impaciente do que nunca, reclamando de detalhes insignificantes. A toalha de mesa, o perfume da mãe, até o modo como a empregada havia arrumado a sala. Helena tentava se manter em silêncio, mas cada palavra áspera do filho era como um peso sobre o peito já ferido. Vitória, por outro lado, observava com atenção, esperando o momento em que teria de agir. Depois do jantar, Arthur apareceu na sala com uma garrafa de uísque. Sentou-se na poltrona, deu alguns goles e começou a falar alto. Eu sustento essa casa, carrego esse nome, e tudo o que recebo em troca são críticas e ingratidão. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Filho, não precisa me tratar assim. Ele arremessou o copo contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo cômodo. Cale-se, mãe! Helena estremeceu. Vitória se levantou de imediato. Chega, Arthur, isso não vai continuar. Ele riu com sarcasmo, os olhos marejados pelo álcool. Vai me enfrentar? Você? Vitória manteve o olhar firme. Vou, mais do que imagina. Arthur levantou-se, cambaleando. Aproximou-se da mãe com o rosto distorcido pela raiva. A senhora sempre foi um peso. Nunca acreditou em mim. Agora quem manda aqui sou eu. Quando ergueu a mão, Vitória se colocou entre os dois. Segurou o braço dele com força. Nem mais um passo, Arthur. Ele tentou se soltar, mas se surpreendeu com a determinação dela. Foi então que Vitória revelou seu trunfo. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Está tudo registrado. Fotos, áudios, até suas palavras de hoje. Se continuar, entrego tudo à polícia. Arthur arregalou os olhos. Você me gravou? Vitória não recuou. Gravei e não tenho medo de usar. O silêncio caiu pesado. Helena, encolhida no sofá, chorava baixinho. Basta, meu filho, você não vai mais me ferir. As palavras dela ecoaram como sentença. Arthur recuou alguns passos, confuso. Bateu a garrafa sobre a mesa e saiu tropeçando pelo jardim, batendo o portão com força.
Vitória correu até a sogra e a abraçou. Está acabado, dona Helena. A senhora não está mais sozinha. Helena chorou nos braços dela, sentindo algo que há muito não sentia: esperança. Aquela noite foi de silêncio. Helena mal conseguiu dormir, mas não era mais o silêncio do medo, e sim o da transformação. Sabia que nunca mais permitiria que a mão do filho a ferisse de novo. Vitória, em seu quarto, organizava os arquivos com cuidado. As provas estavam a salvo, guardadas em mais de um lugar. Não havia como voltar atrás, e pela primeira vez a mansão parecia diferente. As paredes que antes testemunhavam dor, agora guardavam um pacto silencioso entre sogra e nora. Dali em diante, o silêncio não seria cúmplice da violência. O domingo amanheceu silencioso na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Helena desceu as escadas sem sentir o coração disparar a cada ruído. A noite anterior havia sido dura, mas também libertadora. Arthur não dormira em casa. Ninguém sabia onde estava. O que restava ali era a calma rara, que para Helena parecia um presente. Na cozinha preparou café com as próprias mãos. O aroma se espalhou pelos corredores e Vitória logo apareceu. "Dormiu um pouco melhor?" perguntou, servindo-se de uma xícara. Helena sorriu de leve. "Melhor do que imaginei. Ontem senti medo, mas hoje sinto alívio." Vitória assentiu. "O silêncio dele é sinal de que a senhora venceu a primeira batalha." Helena levou a xícara aos lábios e suspirou. "Nunca pensei que diria isso, mas talvez você esteja certa." Durante a semana, Arthur apareceu algumas vezes em casa. Evitava olhar diretamente para a mãe e mantinha as conversas curtas. Já não ousava levantar a voz como antes. Era como se a simples presença de Vitória fosse suficiente para contê-lo. Helena observava em silêncio. Cada gesto dela, cada palavra firme, era um lembrete de que não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia menos sufocante. Certa tarde, as duas foram caminhar no Parque Barigui. O vento frio batia contra o rosto, mas Helena sentia o peito aquecido. "Faz tanto tempo que não saía assim", disse, olhando os patos no lago. "Eu achava que meu lugar era só dentro daquela casa." Vitória sorriu. "Esse tempo acabou. A senhora merece a vida lá fora também." Helena respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco. "Eu pensei que já não tinha mais forças, mas sinto que algo em mim está renascendo." Vitória tocou o braço dela. "Está sim. E eu vou estar ao seu lado para lembrar disso todos os dias." Ao voltarem para casa, encontraram Arthur na sala, sentado com o rosto cansado. Ele as encarou e falou com amargura. "Eu sei que estão contra mim, mas não pensem que vou me render." Helena respondeu com calma, surpreendendo até a si mesma. "Não queremos derrubar você, filho, só queremos respeito." Ele riu, nervoso. "Respeito? Nunca tive isso de vocês. Sempre me fizeram sentir pequeno." Helena o encarou firme. "Não, Arthur. Eu te dei tudo. O que te fez pequeno foi acreditar que podia pisar em mim." O silêncio tomou conta da sala. Vitória observava, orgulhosa. A sogra, que antes se encolhia diante de qualquer palavra dura, agora tinha coragem de responder. Arthur levantou-se e saiu, batendo a porta. Helena respirou fundo e percebeu. O medo já não a dominava. Nos dias seguintes, voltou a frequentar a igreja do bairro. Reencontrou amigas antigas, ouviu conselhos, recebeu abraços, sentiu-se viva novamente. À noite, lia livros que havia deixado esquecidos na estante, encontrando conforto nas páginas. Certa noite, tomando chá na varanda, falou com Vitória. "Você mudou minha vida. Me mostrou que ainda posso ser dona da minha história." Vitória sorriu. "A senhora sempre pôde. Eu só segurei sua mão." Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. A mansão ainda era a mesma. Paredes altas, móveis caros, lustres imponentes, mas para Helena já não parecia uma prisão. Era apenas um espaço físico, porque dentro dela algo havia mudado, a certeza de que nunca mais se calaria.
e no coração de Vitória a convicção de que havia cumprido sua missão, mostrar à sogra que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. O inverno já havia chegado a Curitiba. As noites frias traziam um vento cortante pelas ruas do Batel, mas dentro da mansão um novo clima se instalara. Helena caminhava pelos corredores com passos mais leves. Já não havia o mesmo pavor de outrora. O silêncio, antes pesado, agora era diferente. Era o silêncio de quem sabe que venceu uma batalha invisível. Arthur permanecia ali, mas já não era o mesmo. Continuava arrogante em muitos momentos, mas o brilho de poder em seus olhos tinha diminuído. O medo que antes impunha à mãe se transformara em insegurança. O controle escapara por entre seus dedos, e ele sabia disso. Numa noite fria de dezembro, Helena se sentou à mesa com Vitória. A ceia simples de Natal estava servida. Pão, vinho e alguns pratos preparados com carinho. O luxo de outros tempos não fazia falta. O que importava era a paz que finalmente habitava aquele lar. Helena ergueu a taça com mãos firmes. Obrigada, minha filha, por não me deixar sozinha, Vitória sorriu. A senhora nunca mais vai estar sozinha. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor e percebeu que aquele era o verdadeiro presente. Não o ouro, não a fortuna, não a grandiosidade da mansão, mas sim a dignidade que voltara a existir dentro de si. Poucos dias depois, reuniu coragem para conversar com Arthur. Encontrou-o na sala, mexendo em alguns papéis. Sentou-se diante dele e falou com voz calma, porém firme. Arthur, eu sempre vou te amar porque você é meu filho, mas não vou mais aceitar ser tratada como objeto. Se quiser permanecer ao meu lado, será com respeito. Ele não respondeu. Baixou os olhos e ficou em silêncio. E foi nesse instante que Helena entendeu. O medo havia mudado de lado. Vitória, observando de longe, sentiu o orgulho da sogra. A transformação estava completa. Helena não era mais a mulher que se encolhia. Era a mulher que, mesmo ferida, aprendera a se levantar. E agora, eu quero falar com você que acompanha essa história. Quantas vezes, por medo ou por amor distorcido, você já suportou algo que não deveria? Quantas vezes se calou quando deveria ter se levantado? Helena acreditava que ser mãe significava aceitar tudo, mas descobriu que não. Ser mãe também é se respeitar, também é ter limites, também é ensinar com a própria vida que dignidade não pode ser negociada. Vitória mostrou que, mesmo diante do medo, a coragem pode nascer em quem decide não se calar. E juntas, sogra e nora provaram que o silêncio pode ser quebrado e que a transformação é possível mesmo quando parece tarde demais. Que essa história seja um lembrete. Você não está sozinho. Sempre há alguém disposto a estender a mão e sempre há força dentro de você para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Helena. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa reflexão, porque a dor pode marcar, mas a coragem transforma. Você teria coragem de chutar a própria mãe cadeirante no dia mais importante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante de uma igreja lotada, repleta de convidados, vestidos de gala, flores espalhadas pelo corredor e olhares atentos para o noivo que, em vez de honrar quem o trouxe ao mundo, preferiu humilhá-la diante de todos. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um espetáculo de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A cena parecia saída de um pesadelo. A mãe, frágil em sua cadeira de rodas, reunia todas as forças que tinha para participar daquele casamento. Ela sonhava em acompanhar o filho até o altar, como qualquer mãe sonharia. Não era apenas sobre tradição, era sobre orgulho, amor, esforço de uma vida inteira dedicada a ele. Mas para aquele noivo milionário, a presença da mãe ao seu lado não era motivo de honra. Era um incômodo. Enquanto todos esperavam pela entrada triunfal,
A mulher, com mãos trêmulas e olhar cheio de esperança, tentava se aproximar. O vestido simples contrastava com os brilhos e joias dos demais convidados, mas o que mais chamava a atenção era a coragem dela em se colocar ali, apesar de tudo. E foi nesse instante, quando ela avançava para levá-lo até o altar, que a crueldade dele se revelou de forma brutal. Um chute covarde, seco, carregado de desprezo. O silêncio tomou conta da igreja. O som do impacto ecoou mais alto do que a música suave que tocava no fundo. Todos se entreolharam em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um filho poderia fazer aquilo? Como alguém diante de Deus, dos familiares e da mulher que lhe deu a vida, teria coragem de tamanha barbaridade? Essa não foi a primeira vez que aquela mãe sofreu com a ingratidão dele. Ao longo da vida, ela já havia engolido humilhações, críticas e olhares de desdém. O filho, acostumado ao luxo e ao poder que conquistara, esquecia-se de que por trás de cada conquista havia noites de sono perdidas, refeições sacrificadas e o esforço incansável de uma mulher que sozinha carregou o peso de criá-lo. Ele nunca perdoou a condição dela, nunca aceitou a cadeira de rodas, nunca valorizou o quanto ela se dedicou, mesmo limitada, para que ele tivesse oportunidades. E agora, no altar, a máscara caiu diante de todos. O que deveria ser um momento de orgulho virou uma vergonha pública. Alguns convidados tentavam desviar o olhar, outros murmuravam em reprovação, e havia quem segurasse lágrimas. Ninguém ali esperava testemunhar uma cena tão cruel. Mas o que ninguém imaginava era que entre todos uma voz se levantaria. Não era a de um padre, de um parente distante ou de um amigo. Era a de alguém cuja atitude mudaria completamente o rumo daquele dia e para sempre a vida desse noivo arrogante. E é aí que essa história começa de verdade. Para entender como chegamos àquele instante vergonhoso no altar, é preciso conhecer a história por trás dos personagens. A mãe do noivo, Dona Teresa, nunca foi uma mulher de posses. Vinda de uma família simples do interior, conheceu de perto o peso da vida dura. Perdeu o marido cedo e, desde então, carregou sozinha a responsabilidade de criar o único filho, Marcelo. Entre jornadas exaustivas de trabalho como costureira, noites sem dormir e o desafio de conviver com uma limitação física que a obrigou a usar cadeira de rodas desde a juventude, ela fez de tudo para garantir que o menino tivesse estudo, comida e dignidade. Teresa não poupava esforços. Muitas vezes deixava de comprar um remédio para si mesma para pagar a mensalidade da escola do filho. Enquanto os vizinhos cochichavam que ela não iria dar conta, ela permanecia firme, costurando madrugada adentro. As mãos calejadas e a coluna doída eram cicatrizes de uma luta silenciosa. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de Marcelo. E ele cresceu vendo o sacrifício da mãe, mas em vez de aprender gratidão, desenvolveu uma mistura de vergonha e desprezo. Desde cedo demonstrava impaciência com a condição dela, recusando-se a empurrar a cadeira de rodas em público, como se fosse humilhante ser visto ao lado da mãe. Quando conseguiu se destacar nos estudos e nos negócios, transformando-se em um jovem milionário, esse distanciamento só aumentou. Marcelo, agora cercado de luxo, carros importados e amigos interesseiros, não tinha espaço em seu coração para quem mais o amava. Aos olhos dos outros, ele era o retrato do sucesso. Bonito, elegante, sempre bem vestido, dono de uma empresa em ascensão. Mas por trás do brilho havia uma frieza que poucos ousavam confrontar. O dinheiro lhe dera poder, mas também reforçara a arrogância. Marcelo acreditava que a vida era dividida entre vencedores e fracassados. E para ele, a mãe estava no segundo grupo. Do outro lado dessa história estava Carolina, a noiva, filha de uma família tradicional, educada com valores de respeito e humanidade. Ela jamais imaginaria o que estava prestes a presenciar.
Carolina conhecia a sogra, sabia do esforço e da bondade daquela mulher, e em silêncio admirava sua força. Para ela, Teresa era um exemplo de dignidade e superação, alguém que, apesar das limitações, irradiava amor. Os pais de Carolina haviam sido firmes em sua criação. Desde pequena, aprendera que caráter não se mede por dinheiro e que respeito começa dentro de casa. Quando aceitou se casar com Marcelo, acreditava que o amor poderia suavizar a arrogância dele, que juntos encontrariam equilíbrio. Mas havia uma tensão que crescia a cada encontro familiar. A forma como ele tratava a mãe. Carolina sentia o incômodo, mas, até aquele momento, não imaginava até onde ele poderia chegar. E assim, os três personagens centrais se aproximavam do dia decisivo. De um lado, Teresa, com o coração cheio de esperança de finalmente viver um momento de honra ao lado do filho. De outro, Marcelo, carregando seu orgulho e vergonha da mãe. E por fim, Carolina, prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da própria vida. As marcas de desprezo de Marcelo pela própria mãe não nasceram no dia do casamento. Elas foram se acumulando ao longo de anos, cada gesto, cada palavra, cada silêncio que feria mais do que qualquer chute ou tapa. Teresa lembrava-se de quando ele ainda era adolescente e já começava a mostrar vergonha de sua condição. Na escola, Marcelo não gostava que ela fosse buscá-lo. Pedia sempre que esperasse longe do portão, como se a cadeira de rodas fosse uma mancha em sua imagem. «Mãe, não precisa aparecer na frente de todo mundo», dizia sem olhar nos olhos. Teresa fingia não se importar, mas quando voltava para casa, chorava baixinho. Com o tempo, essas pequenas rejeições se transformaram em humilhações abertas. Durante a juventude, quando começou a frequentar festas, Marcelo deixava claro que não queria que os amigos soubessem da realidade em casa. Nunca levava ninguém para conhecer a mãe, nunca falava dela com orgulho. Pelo contrário, quando perguntavam, respondia de forma seca, como quem queria encerrar o assunto. Quando conquistou os primeiros lucros com seus negócios, Marcelo comprou um carro de luxo. Teresa, emocionada, pediu apenas para dar uma volta. O filho, com frieza, respondeu: «Mãe, não combina. Esse carro não foi feito para cadeiras de rodas». Foi uma frase curta, mas cada sílaba caiu sobre ela como uma pedra. Ainda assim, Teresa engoliu a dor, porque acreditava que o tempo e o amadurecimento trariam ao filho a gratidão que faltava. Mas o tempo só reforçou a distância. Marcelo passou a tratá-la como um peso, algo que precisava suportar por obrigação. Nas raras ocasiões em que a levava para eventos sociais, fazia questão de deixá-la em cantos discretos, longe das fotos, longe dos olhares. Era como se quisesse esconder a própria origem, como se tivesse vergonha da mulher que o criou. E Teresa, mesmo assim, nunca deixou de amá-lo. Sempre pronta para um carinho, sempre disposta a ouvir, sempre acreditando que, no fundo, ele ainda era o menino que ela embalava nas noites frias. O coração de mãe é feito de uma esperança teimosa, que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Carolina, a noiva, percebia essas situações. Às vezes, tentava intervir com palavras de apoio. «Marcelo, sua mãe merece respeito». Mas ele se esquivava, mudava de assunto, ou, em alguns momentos, até respondia com irritação: «Você não entende, Carolina, ela sempre foi um fardo». Essas frases, guardadas em silêncio pela noiva, começaram a criar rachaduras invisíveis no relacionamento. O casamento se aproximava, e Teresa, apesar de todas as mágoas, nutria o sonho de acompanhar o filho até o altar. Era o desejo de qualquer mãe sentir-se parte de um momento especial, ser reconhecida, mesmo que por um instante. Para ela seria a prova de que, no fundo, todo sacrifício valeu a pena. Mas no coração de Marcelo não havia espaço para esse gesto. Na cabeça dele, a imagem de entrar com a mãe cadeirante no altar era sinônimo de fraqueza, um lembrete público de tudo aquilo que ele tentava apagar de sua história. E foi essa arrogância que pavimentou o caminho para a cena mais cruel que a igreja inteira presenciaria.
O dia do casamento amanheceu radiante, com o céu limpo e o sol iluminando a cidade. Para muitos, era o prenúncio de uma celebração inesquecível. Carolina, a noiva, estava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Todos sorriam, ansiosos para testemunhar um dos dias mais importantes de sua vida. Já Marcelo, o noivo milionário, vestia um terno sob medida, escolhido a dedo, pronto para impressionar a todos com sua presença imponente. Entre flores brancas que adornavam a igreja e convidados vestidos em trajes de gala, havia uma atmosfera de expectativa. As famílias se reuniam, cumprimentavam-se, trocavam elogios e falavam do futuro brilhante que esperavam para os noivos. Mas por trás do clima de festa, existia um silêncio pesado que só alguns conseguiam perceber. Era como se um pressentimento pairasse no ar, algo que ninguém sabia explicar, mas que incomodava. Dona Teresa, a mãe, havia acordado cedo. Passara horas se arrumando sozinha, com a ajuda de uma vizinha que a acompanhava. Vestiu-se com um vestido simples, azul claro, que guardava desde os tempos em que ainda sonhava com a formatura do filho. A cadeira de rodas estava polida, enfeitada com uma pequena flor que ela mesma prendeu, como se fosse um adereço de esperança. No coração, carregava uma única expectativa: acompanhar o filho até o altar. Enquanto isso, Marcelo parecia incomodado com a ideia. Antes da cerimônia, chegou a comentar com amigos mais próximos que não gostaria de ver a mãe tentando participar da entrada. Ela não entende. Isso só vai estragar o momento, disse em tom frio, arrancando risadas de quem, tão superficial quanto ele, compartilhava da mesma arrogância. Carolina, porém, pensava diferente. Nos bastidores, ao lado das madrinhas, comentou: "Eu espero que ele permita que a mãe esteja com ele. Seria bonito, seria justo." Sua voz tinha um tom de súplica, como quem pressente que algo pode fugir ao controle. A igreja, por dentro, estava deslumbrante. Tapete vermelho estendido até o altar, fileiras de cadeiras ornamentadas com flores brancas e velas delicadamente posicionadas. Os convidados conversavam em voz baixa, aguardando o início. A música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que, em condições normais, seria de pura emoção. Teresa, empurrada por uma vizinha até a entrada da igreja, respirava fundo. O coração batia acelerado. Ela sabia que não seria fácil. Tinha consciência da frieza do filho, mas acreditava que, pelo menos naquele dia, ele permitiria que ela tivesse o direito de estar ao seu lado. Era o sonho dela, e ela não pediu nada além disso. Marcelo, por sua vez, já se posicionava, altivo, perto do altar, cumprimentando convidados com um sorriso que mais parecia máscara. Quando avistou a mãe se aproximando, seus olhos endureceram. O que para muitos seria motivo de orgulho, para ele era um fardo. Ele não suportava a ideia de que todos vissem sua origem, sua fraqueza, sua mãe em cadeira de rodas. Naquele instante, antes mesmo da cena cruel acontecer, quem olhasse atentamente já poderia notar. Algo estava prestes a quebrar. A tensão entre a esperança da mãe e a arrogância do filho estava prestes a explodir. O silêncio tomou conta da igreja no exato instante em que Dona Teresa começou a se aproximar do altar. Os convidados, até então entretidos em cochichos, prenderam a respiração. Era o momento que ela tanto sonhara, levar o filho até o altar, como sempre desejou. Com as mãos firmes sobre as rodas e com um esforço que apenas quem viveu toda uma vida de lutas poderia compreender, ela avançava, passo a passo, em direção ao filho. Mas Marcelo não via aquilo como um gesto de amor. Para ele, cada metro que a mãe avançava era um constrangimento maior. Seus olhos faiscavam de irritação. Em vez de emoção, havia desprezo. Até que, em um movimento inesperado, ele se aproximou dela e, diante de todos, ergueu a perna e desferiu um chute covarde na cadeira de rodas. O impacto ecoou mais forte que qualquer música. A cadeira tremeu, Teresa quase perdeu o equilíbrio e um suspiro coletivo percorreu a igreja.
O tempo pareceu parar. Todos se entreolharam, incrédulos. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros deixaram escapar lágrimas. Como alguém seria capaz de tamanha crueldade, ainda mais em frente a Deus, a família e a noiva? Carolina, a noiva, sentiu o coração despedaçar. Ela sempre desconfiara da frieza de Marcelo, mas ver com os próprios olhos a violência contra a mulher que lhe deu a vida foi devastador. A cada segundo, seu olhar oscilava entre a mãe do noivo, caída em dor silenciosa, e o homem arrogante que dizia amá-la, mas que demonstrava ser incapaz de amar a própria mãe. Dona Teresa não disse nada. Ficou em silêncio, com os olhos marejados. Seu corpo doía, mas a dor maior estava na alma. Quantos sacrifícios ela já tinha feito para aquele filho? Quantas vezes deixou de comer para que ele tivesse comida no prato? Quantas noites de sono perdeu costurando só para garantir que ele tivesse educação? E, em troca, recebia um chute no momento em que sonhava viver a maior honra de sua vida. O choque era tanto que até os músicos pararam de tocar. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Parecia que ninguém sabia como reagir. Todos esperavam que algo acontecesse, que alguém se levantasse, que uma voz de coragem quebrasse aquela cena vergonhosa. E é aqui que eu preciso falar com você que está me ouvindo. O que você faria se fosse testemunha dessa cena? Ficaria calado, assistindo à humilhação de uma mãe que só deu amor, ou teria coragem de se levantar e defendê-la? E me diga, de onde você está assistindo essa história agora? Coloque nos comentários. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que você acredita que precisa refletir sobre o verdadeiro valor de uma mãe. Porque acredite, o que aconteceu a seguir vai te surpreender ainda mais. Por alguns segundos, a igreja inteira permaneceu em silêncio absoluto. O som do chute ainda ecoava na mente de cada convidado, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Marcelo, com o semblante duro e arrogante, fingia que nada havia acontecido. Endireitou o terno, respirou fundo e tentou retomar sua pose de noivo milionário, como se tivesse apenas afastado um incômodo qualquer. Mas nada poderia apagar a cena. E os olhos de todos estavam fixos nele. Os convidados murmuravam entre si, alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros não conseguiam conter as lágrimas diante da crueldade que testemunharam. A imagem de um filho chutando a própria mãe cadeirante no altar feria não apenas a vítima, mas todos os valores que uma cerimônia de casamento deveria simbolizar. Dona Teresa, mesmo abalada, manteve a dignidade. Segurou firme nos apoios da cadeira, respirou fundo e ergueu o olhar. Não chorou, não gritou. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem carregava anos de dor acumulada, de quem estava acostumada a engolir humilhações em nome de um amor que só existia de um lado. Foi nesse momento que Carolina, a noiva, não conseguiu mais se calar. O vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja parecia perder o encanto diante da cena de horror que acabara de acontecer. Ela caminhou até Teresa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "A senhora não está sozinha", disse em voz firme, fazendo ecoar sua indignação. O gesto de Carolina gerou uma reação imediata. Parte dos convidados começou a aplaudir discretamente. Outros se levantaram de suas cadeiras em sinal de apoio. A força da noiva contrastava com a frieza do noivo. E Marcelo, ao ver a noiva ao lado da mãe, começou a perder o controle da situação. "Carolina, levante-se! Não faça esse espetáculo ridículo na frente de todos", disse Marcelo, tentando manter sua autoridade. Mas sua voz tremia. A máscara de homem poderoso estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Carolina, porém, não recuou. Com os olhos marejados, mas a voz firme, respondeu: "Ridículo é um filho humilhar a mãe dessa forma. Ridículo é esquecer quem te criou, quem te deu tudo o que você tem. Hoje,
Aqui, diante de todos, você mostrou quem realmente é. A cada palavra dela, os convidados murmuravam em concordância. Alguns gritavam, isso mesmo! Outros balançavam a cabeça indignados. O clima, que deveria ser de celebração, agora era de julgamento. Marcelo não era mais o noivo admirado, o jovem milionário de sucesso. Ele era o vilão da própria história. E no meio daquele caos, Teresa, ainda com lágrimas contidas nos olhos, olhou para a noiva e sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se levantado em sua defesa. O altar, que deveria ser palco de um casamento, se transformava em tribunal. E a sentença estava prestes a ser dada. Carolina se manteve firme diante de todos, segurando as mãos de Dona Teresa como se fosse sua própria mãe. O silêncio da igreja se transformava em murmúrios cada vez mais altos, até que a tensão explodiu em vozes de reprovação. Vergonha, disse alguém no fundo. Ingrato, gritou outro. Cada palavra ecoava como um golpe no ego de Marcelo, que agora já não conseguia sustentar o ar de superioridade. Ele tentava recuperar o controle. Basta! Eu não admito esse tipo de escândalo no meu casamento, vociferou. Mas sua voz, antes imponente, soava fraca e desesperada. O noivo milionário, que sempre esteve acostumado a ser aplaudido, agora era vaiado. Os olhares, antes de admiração, eram de desprezo. Carolina se levantou lentamente. O vestido branco balançava com a leveza de quem carregava a verdade. Seus olhos, marejados, mas firmes, encontraram os de Marcelo. Você me pediu em casamento dizendo que queria construir uma família comigo. Mas que tipo de família pode nascer de um homem que chuta a própria mãe no altar? Eu não recebi essa educação. Meus pais me ensinaram que respeito vem antes de qualquer coisa. E se é assim que você trata a mulher que te deu a vida, como seria comigo? A igreja caiu em silêncio novamente. O peso das palavras dela era mais forte do que qualquer música ou sermão. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão, como se ainda pudesse reverter a situação. Carolina, não faça isso. É o calor do momento, eu me exaltei. Mas a noiva recuou, afastando-se dele. Não, Marcelo, isso não foi um erro do momento. Isso é quem você é. E eu não vou me unir a alguém que carrega tanta arrogância e desprezo no coração. Um burburinho percorreu os convidados. Alguns se levantaram. Outros balançavam a cabeça em sinal de concordância. O padre, que até então permanecia imóvel, finalmente interveio. Se não há respeito, não há casamento. O altar não é lugar de violência, mas de amor. As palavras do religioso foram como uma sentença. Carolina se virou para os convidados e declarou em voz firme: essa cerimônia não vai acontecer. O impacto foi imediato. Algumas pessoas aplaudiram de pé, outras se emocionaram. Marcelo, por sua vez, ficou pálido, incapaz de reagir. Pela primeira vez, não havia fortuna, status ou poder que pudessem salvá-lo. Ali, diante de todos, o noivo milionário não era nada além de um homem pequeno, revelado em sua pior face. Dona Teresa, mesmo em silêncio, sentiu o coração pulsar de uma forma diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Alguém havia feito justiça. E essa alguém era justamente a noiva, a mulher que deveria ser conduzida por Marcelo ao altar, mas que escolheu se unir à verdade e à dignidade em vez de à arrogância. O casamento, que deveria ser uma celebração, terminava ali, interrompido, marcado por lágrimas, indignação e uma decisão corajosa. O salão da igreja estava tomado por murmúrios, olhares indignados e lágrimas contidas. Carolina, firme em sua decisão, já havia encerrado o casamento. Mas ainda faltava uma voz, a de Dona Teresa. Até então, ela havia se mantido em silêncio, suportando a dor física do chute e a dor emocional de uma vida inteira de desprezo. Porém, naquele momento, todos aguardavam que ela dissesse algo.
Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira de rodas e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Marcelo, eu passei a vida inteira acreditando que um dia você entenderia tudo o que eu fiz por você, que se lembraria das noites que eu costurei até os dedos sangrarem só para pagar sua escola, que teria gratidão por cada prato de comida que eu deixei de comer para que você pudesse se alimentar. Eu achei que, com o tempo, seu coração iria se amolecer. Mas hoje, diante de todos, você mostrou que não mudou. Você não me vê como mãe. Você me vê como vergonha. O silêncio foi absoluto. Marcelo tentava desviar o olhar, mas não conseguia. A mãe prosseguiu sem gritar, sem perder a calma. Você sempre me tratou como um fardo. E por anos, eu aceitei. Me anulei, escondi minhas dores, engoli minhas lágrimas, tudo porque eu acreditava que era meu papel como mãe suportar tudo. Mas hoje, aqui, eu percebi que não devo mais me anular. Não devo mais esperar por algo que você não pode me dar. Respeito. Os convidados ouviram em choque. Alguns enxugavam lágrimas discretas. Teresa continuou. E não, Marcelo, eu não vou te perdoar. O perdão é para aqueles que se arrependem, e você nunca demonstrou arrependimento. Você não me respeita, não me honra, não reconhece quem sou. Então, a partir de hoje, eu vou me respeitar, eu vou me amar, e não vou mais implorar pelo amor de um filho ingrato. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Marcelo, acostumado a dominar situações com dinheiro e poder, estava de mãos atadas, exposto diante de todos. A mãe, a quem ele sempre tratou como frágil, agora era a única que tinha força suficiente para derrubá-lo. Você pode ter dinheiro, status, amigos que te bajulam, mas nada disso vai preencher o vazio que existe em um homem que não respeita a própria mãe. Hoje, você perdeu algo que nunca vai poder comprar. Perdeu a honra de ter ao seu lado a mulher que deu a vida por você. Houve um instante de silêncio pesado. E então, aplausos ecoaram por toda a igreja. Não eram apenas por Carolina, nem apenas por Teresa. Eram aplausos pela coragem, pela verdade dita sem medo, pela força de uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar. Marcelo, derrotado, abaixou a cabeça. O milionário poderoso não passava de um menino perdido diante da grandeza da mulher que nunca soube valorizar. Quando os aplausos cessaram, a igreja parecia respirar um novo ar. O casamento havia acabado, mas algo muito maior havia acontecido. Carolina seguiu ao lado de Dona Teresa, oferecendo apoio e carinho. A imagem da noiva de branco ajoelhada diante da mãe do noivo ainda permanecia viva na mente de todos. Uma cena de dignidade contra a arrogância. Dona Teresa, emocionada, olhou para a noiva e disse baixinho: "Obrigada, minha filha. Você mostrou o que é respeito de verdade." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. A senhora nunca deveria ter passado por isso." Naquele instante, Teresa sentiu algo dentro de si mudar. Durante toda a vida, ela havia se anulado em nome do filho. Engolira humilhações, aceitado desprezos, acreditando que esse era o papel de uma mãe. Mas agora, diante de todos, ela percebeu que não precisava mais carregar essa cruz sozinha. Ela não podia mudar o coração do filho, mas podia mudar a forma como trataria a si mesma. Respirou fundo e falou, não apenas para Marcelo, mas para todas as mulheres presentes. Muitas vezes nós mães nos anulamos por nossos filhos. Colocamos a vida deles acima da nossa, esquecemos de quem somos, esquecemos de nos amar. Fazemos isso acreditando que, um dia, eles vão reconhecer. Mas filhos ingratos existem, e nenhum sacrifício é suficiente para eles. Hoje eu aprendi que não posso continuar me diminuindo por alguém que nunca soube me valorizar. Eu vou viver a minha vida, vou me cuidar, vou me amar. Porque se eu não me amar, ninguém mais fará isso por mim. Essas palavras ecoaram como um sermão. Várias mulheres se emocionaram, algumas enxugavam lágrimas, outras balançavam a cabeça em concordância. Era como se cada frase fosse dita diretamente a elas.
Marcelo, em silêncio, sentiu o peso da lição. Ele podia ter fortuna, mas naquele momento perdeu algo que nenhum dinheiro compraria: o respeito da própria mãe e da mulher que deveria ser sua esposa. Dona Teresa então completou: que esta cena sirva de lição. O amor de mãe é grande, mas não é infinito. Chega um dia em que precisamos lembrar que também somos mulheres, que também merecemos respeito, carinho e dignidade. E agora eu falo com você que está me ouvindo. Quantas mães você conhece que se anulam pelos filhos, mesmo sendo maltratadas? Compartilhe essa história para que mais mulheres entendam que amor próprio também é um ato de coragem. Se essa história tocou você, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que você faria se fosse essa mãe? Porque no fim, não é sobre dinheiro, status ou aparência. É sobre respeito e amor verdadeiro.